Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Customer Lovers, onde a gente explora os caminhos e atalhos da experiência do cliente e como ela pode transformar negócios. Eu sou Léo Palota, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada de CX do Brasil. E eu sou Francisco Zapata, fundador da Kentricus, que é uma consultoria de CX. Estamos começando mais um episódio do Customer Lovers. E hoje, pessoal, temos um episódio incrível que vai mergulhar no fascinante mundo da indústria farmacêutica e a sua relação com a jornada do paciente. Vamos discutir como a educação médica, a inovação e a colaboração entre diferentes stakeholders pode, de fato, impactar positivamente a vida dos pacientes. Prepare-se então para insights valiosos e histórias inspiradoras que vão enriquecer a sua compreensão sobre a experiência do cliente nesse setor de saúde. E a nossa convidada é a Renata. Renata, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. E como já é uma tradição nossa, para começar, a gente sempre pede para o nosso convidado e a nossa convidada contar um pouco da sua história profissional para os nossos ouvintes. Legal. Léo, super obrigada pelo convite, obrigada Zapata, um prazer estar aqui com vocês hoje. Bora lá, quem é a Rê Jacobson, tá? Eu, tenho um background de quase 20 anos de indústria farmacêutica, atuando aí em grandes casas como AbbVie, Bayer e agora atualmente quase 5 anos e meio de Amgen, sempre atuando em departamentos de marketing digital, multicanal, né, olhando a experiência, né, integrada dos canais digitais para, quem é que leva e propaga, né, toda a informação do que rola, né, dentro da indústria farmacêutica. E agora, mais recentemente, 1 ano e meio, estou super dedicada à área de Patient Experience dentro da companhia, né, tocando diretamente os nossos programas de suporte ao diagnóstico e suporte ao paciente, enfim, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né, levando a experiência do cuidado, né, a continuidade do cuidado além do balcão. Mais ou menos isso que eu faço, Léo. Excelente, mas vamos explorar bastante isso. Então, para começar, vamos entrar um pouco no contexto aqui do setor farmacêutico, né? Ele é frequentemente visto como um vilão, especialmente quando se trata de preços de medicamentos. Como é que você enxerga essa percepção e quais são os desafios que a indústria enfrenta para conseguir mudar essa narrativa, olhando sob o ponto de vista da satisfação dos seus clientes? Não, e realmente, né, acho que todos nós, né, independente de sermos profissionais, somos pessoas e somos consumidores e somos impactados nos nossos momentos pacientes, né. Mas, da porta para dentro da indústria, existe um desafio muito grande de entregar drogas com pesquisa, desenvolvimento, análise, segurança, para que esse paciente receba essa medicação, né, esse cuidado em forma de droga de uma maneira muito consciente. É um desafio, porque existe percepções, mas não se conhece tanto o que acontece dentro da indústria, né? Todo o processo de pesquisa, de desenvolvimento de moléculas. E eu acho que falar sobre isso, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Trazendo um pouco dos bastidores de como a roda gira, né, dentro desse ecossistema da indústria farmacêutica, faz parte desse processo de conhecer para poder mudar a opinião e se informar um pouco mais, né. Então, é um desafio, acho que vai ser uma pauta bastante interessante que a gente vai falar aqui hoje. Renata, como você vê o papel da tecnologia na transformação da experiência do paciente na oncologia? Zapata, vou falar aqui não só pela onco, tá, mas eu acho que dentro de todas as unidades de negócio, né. Hoje, a gente vê tecnologia no desenvolvimento de moléculas, a gente vê tecnologia para acelerar o conhecimento que os próprios colaboradores da indústria têm em relação a essas drogas. A gente vê espaço cada vez maior em comunicar e entregar serviços através da tecnologia. Então é um caminho sem volta, tá? Eu vivo esse mergulho, né? E eu acredito muito que todos nós, consumidores, pessoas e indivíduos, em algum momento dessas nossas jornadas, seremos ou estaremos pacientes. Então, as indústrias, ela têm cada vez mais sentado nessa cadeira do indivíduo
do indivíduo que é único, que recebe conteúdo multicanal, de maneira personalizada para se comunicar com seus principais stakeholders, e aqui eu vou falar muito da experiência do paciente, né? Então, quando a gente tem possibilidades de usar inteligência artificial para acelerar tempo de espera, para fazer uma triagem desse paciente, para entregar um monitoramento e cuidado, isso é bárbaro. E não é só a IA, né, acho que do ponto de vista ainda da maioria das pessoas que não estão dentro dessa bolha, né, que a gente vive, né, respira a experiência do paciente como um todo, entende a IA como um chat ou IA como um atendimento robótico, mas aqui eu tô trazendo as possibilidades de fazer projetos escalonáveis, de usar essas tecnologias para análises preditivas, para cada vez mais personalizar e granularizar todas as informações. Então, assim, a tecnologia, ela está transformando, ela já vem transformando a experiência do paciente como um todo, tá? E olhando, né, a fatia, né, que você me perguntou, Zapata, dos pacientes oncológicos, o paciente oncológico, ele requer um cuidado muito de perto. As drogas, elas eventualmente têm alguns efeitos colaterais, algumas alterações que têm que ser acompanhadas muito de pertinho dentro dessa jornada, né? Então, o paciente, ele tem aquele estigma que talvez ele não vá se sentir 100% bem, porque ele está fazendo um tratamento mais complexo, mas não se sentir bem e se sentir realmente dentro de um efeito adverso complicado e complexo de se manejar por conta das drogas, é uma linha muito tênue. Então, hoje, na minha experiência, eu vejo já a tecnologia, né, palatável na mão do usuário para reporte de efeitos colaterais, para contactar a equipe multidisciplinar, que vai entender direitinho se aquele sintoma que ele está tendo, por exemplo, é um sintoma esperado dentro da jornada do paciente oncológico como um todo, ou não, é um ponto de atenção que a gente precisa acender um red flag e jogar esse paciente de volta, né, no sistema da sua rede de apoio e visão multidisciplinar, entregar esse paciente para o médico, entregar as informações captadas para esse médico de uma maneira muito rápida e assertiva, porque existem efeitos colaterais, síndromes, comportamentos que têm que ser observados de bastante importância. Então, sim, a tecnologia ela está aí para nos servir, né? E hoje o paciente, ele já começa, de fato, a ter maiores pontos de contato, olhando essas interlocuções, sabe? Da indústria, oferecendo suporte através de ferramentas diversas, através dos seus programas, para que a jornada seja acompanhada e que também seja mais fácil, no sentido, conte conosco além só da droga, né? Porque a droga, ela vem ali dentro de uma tecnologia já embarcada, de todo um processo de pesquisa, né? Vários estudos clínicos, o processo para se aprovar um medicamento, ele é bastante complexo. Então, sim, o paciente hoje já, de fato, já está vivendo essa transformação digital, essa transformação aí, respirando tecnologia. Muito bom. E ainda sobre o mesmo tema, a jornada do paciente oncológico, ela é complexa e muitas vezes até não, né? E muitas vezes dolorosa. Quais são as principais estratégias que você utiliza para garantir que os pacientes tenham realmente um suporte durante o tratamento? Bem, acabei dando um pouco de spoiler falando de tecnologia, né? Mas a tecnologia por si só, ela não vai sozinha, né? A gente precisa cuidar de contexto, de personalização e de informar esse paciente da jornada dele, né? Então, ele começou o tratamento no dia 1. O que é esse tratamento? Será que ele sabe e ele está preparado para toda essa jornada? E aí, entenda-se com conhecimento e informação sobre a doença dele mesmo, sobre como são os passos, de como que vai ser esse tratamento. Então, levar esse olhar, né, que aprofunda o conhecimento desse paciente, porque às vezes na consulta a rotina ali está tão focada, né, no diagnóstico, no tratamento, e às vezes algumas informações se perdem, e aí não é porque deixou-se de falar, é porque às vezes elas não foram absorvidas no melhor momento, né? Então, levar essa informação para esse paciente, né, para deixar ele mais forte e com robustez o que ele vai viver.
dali para frente, né, com esse tratamento. Entregar touch points de comunicação assertiva de acordo com o momento do tratamento dele, oferecer toda essa rotina de suporte, monitoramento e serviços agregados faz parte de todo esse sistema para manejar a complexidade desses tratamentos oncológicos. Então, as principais estratégias é informar, é estar acompanhando e informar de maneira personalizada toda essa jornada do paciente. E muitas vezes não é só sobre a patologia em si ou sobre o principal ali, core, né? Tem assuntos satélites também. E aí, enfim, a gente trabalha multicanalidade. Então, o paciente vai ter touch points através de canais digitais, mídia, de maneira geral a gente busca ali fazer um 360, mas um ponto também bastante importante e relevante, olhar a história desse paciente oncológico um pouquinho amplo, que eu falo, são os assuntos satélites, paciente oncológico, tá lá, ele tá cuidando, tomando a medicação dele, fazendo acompanhamento, manejo de efeitos adversos, tá tudo ótimo, mas aí chega Natal, chega Ano Novo, festas de final de ano, todo mundo comemorando, comendo diferente, bebendo, se expondo ao sol, paciente oncológico, isso muda a jornada dele? Certamente sim. Será que a exposição solar, para um paciente que não em tratamento, né, um indivíduo normal, saudável, né, e um paciente oncológico é igual? Não, não é. E aí a gente precisa falar disso. E aí explorar também esses caminhos acaba fortalecendo toda essa relação de prestação de serviço, que também passa por ser papel da indústria. Não só da indústria, mas também passa quando a gente olha como que a indústria pode impactar a experiência do paciente de maneira profunda, é sobre isso que eu estou falando. Renata, em relação ao acesso a medicamentos, como é que você vê a atuação do sistema público e privado na incorporação de novas terapias? Quais são os principais obstáculos que ainda precisam ser superados? Zapata, quando a gente fala desse assunto, tem uma complexidade bastante grande por trás disso, né? Porque as incorporações, elas são tomadas de decisões baseadas em números, né? E faz parte da indústria prover essas informações, né? De impactos orçamentários, impactos em vidas, né? Então, existe dentro das indústrias farmacêuticas, assim, estudos complexos de farmacoeconomia, de capilaridade, para oferecer as informações para tanto o sistema público quanto o privado fazer a tomada de decisão. Então, isso não é uma coisa que está na mão da indústria farmacêutica como um todo, mas é o processo que acontece, né, da gente levar as informações, apresentar as drogas, trazerem as informações sempre baseadas em evidências, né? Então, existe um movimento. Eu não acho que são obstáculos a serem superados, porque é amplamente entendido benefícios terapêuticos das drogas. O ponto são questões econômicas, né? De como que isso se aporta dentro de uma cadeia de tomadores de decisão público ou privado. O acesso não é a minha disciplina core dentro da indústria, acompanho e estou trazendo um pouco da visão ampla que eu pude observar aí, ao longo da minha jornada profissional. Então, o papel da indústria é prover as informações, e aí cada sistema acaba tomando a decisão aí pensando, obviamente, em oportunidades, né? Quando a gente fala que a gente tem uma doença e esse medicamento vem unicamente para tratar, eu acho que é olhar só a ponta do iceberg, porque é uma doença, ela gera comorbidades e essas comorbidades podem onerar os sistemas, tanto público ou privado, de N maneiras, né? Então, esse olhar, né, de farmacoeconomia, de sim benefícios clínicos e terapêuticos, o olhar humano, né? Porque todos nós somos humanos e daqui a pouco a gente pode estar falando aí de um medicamento que pode impactar as nossas rotinas, as nossas famílias, nossos amigos, né? Mas a decisão ela é tomada olhando grana, olhando benefício e olhando ciência. É mais ou menos assim que funciona dentro desse modelo aí de incorporações. Rê, a indústria farmacêutica ela trata de forma muito próxima as suas parcerias, né? E esse mercado farmacêutico ela tem parcerias em várias ramificações, né? Seja hospitais, seja médicos, enfim. Quais os tipos de parceria que você considera essencial
para conseguir melhorar a jornada do paciente e também a eficácia dos tratamentos? Olha, eu acho que essencial, Léo, não sei se eu vou conseguir fechar numa parceria, única, num modelo único, né, porque os stakeholders são muitos, né. Então a indústria farmacêutica, ela impacta o médico na ponta, esse médico trabalha numa instituição, então essa instituição também tem que ser impactada por um outro grupo, num outro nível de discussão dentro da indústria. Muitas vezes essa instituição, ela faz parte de um grupo complexo, que aí tem um outro nível de discussão. Então existe, uma capilaridade muito grande e níveis de informação diferentes. Então no médico, muito provavelmente não, com certeza a conversa é sobre benefício, é sobre, entender o valor daquele medicamento para aquele grupo de pacientes específicos, é científico. Quando a gente olha uma instituição, aí eu não tô ma a indústria não conversa mais com o médico. Você talvez converse com o departamento de compras de uma grande instituição. E aí, para trazer todo esse olhar que foi apresentado lá para o médico, ou que vai ser levado para o médico, para conversar sobre o valor científico daquele tratamento, o desenvolvimento e a mitigação de comorbidades dentro de uma doença, enfim, todo aquele arcabouço de soluções clínicas e olhando a experiência do paciente, quando a gente vai falar com compras, é trazer um pouco do tipo, qual que é o impacto orçamentário, qual que é o benefício de se utilizar um medicamento em decremento do outro, buscando negociações comerciais. Então, assim, as esferas vão subindo, então não tem uma parceria única, né. E aí acabei citando aqui um exemplo de uma cadeia dentro do mercado privado. No mercado público é outro mundo, né, é olhar as questões de incorporação ou dos medicamentos não incorporados, como que se pode apoiar a jornada do paciente. Então, é olhar aquele grupo, aquele stakeholder principal e entregar a mensagem que ajuda a fazer a amplitude desses medicamentos chegarem cada vez em mais pessoas. Porque no final das contas, quem é impactado é quem está paciente naquele momento, né. Mas infelizmente não é só do tipo: "Ó, o médico me prescreveu", né, às vezes o médico está numa instituição, ele tem que seguir, protocolos e guidances daquela instituição, e isso vem de uma maneira, às vezes, top down dentro da instituição, né. Então, todos os stakeholders são importantes dentro dessa cadeia, e o que a indústria quer, né, conectando, né, quando a gente abriu o nosso papo lá falando, né, é isso, é dizer que, tipo, a gente tem ciência, a gente tem evidência científica, tem pesquisa e desenvolvimento por trás, tem o olhar da experiência do paciente, em todo o cuidado, em todos os elos da cadeia. A experiência do paciente não é só ter um programa de suporte, ou não é só oferecer um benefício na ponta, na farmácia, para algumas características de paciente ou características de medicamento em indústria. Não, é dizer que tudo isso está interligado. Então, não consigo te falar um parceiro importante, eu acho que todos são e precisam ser trabalhados. Renata, a regulamentação é um tema recorrente na indústria. Como você acredita que as empresas podem trabalhar dentro dessas limitações para inovar e oferecer melhores soluções aos pacientes? A indústria, ela é regulamentada porque ela precisa ser regulamentada. A gente está falando de saúde. E aí, quando a gente fala de regulamentação, vou puxar a sardinha aqui um pouco do meu lado, né, olhando o pilar de comunicação como um todo, né, não só comunicação digital, né. Se for nos Estados Unidos, né, quem já teve a oportunidade de estar por lá, cara, a gente vê propaganda de medicamento oncológico na televisão. Isso tem um risco e um benefício. Aqui no Brasil, a gente tem uma regulação mais restritiva, né, e aí isso deixa a vida, né, dos marqueteiros da indústria farmacêutica aqui no Brasil mais difícil, né. Mas ao mesmo tempo, essa dificuldade de se falar, né, por conta de toda essa regulamentação, da gente como fala com o paciente de forma regulada, de forma balizada, ela também propicia que esse paciente, num universo que a gente tem fake news a todo momento, milhares de fontes de dados, que ninguém sabe onde pode confiar na informação, o paciente é impactado por redes sociais, né, então o paciente viu alguma coisa no TikTok que fala ao contrário, no Instagram, que na home de um portal fala totalmente diferente, ele fica perdido. Então eu acho que essa regulamentação, ela vem para assegurar que esse paciente tem segurança em consumir uma informação que vem da indústria. Então, quando a gente pensa: "Pô,
indústria A, indústria B, a casa A, a marca, né, teve uma oportunidade de entregar alguma informação, é uma informação segura, né? Isso acaba fortalecendo, né, toda essa questão de entendimento que esse paciente tem que ter, seja da droga, seja da sua jornada de saúde. Mas dificulta a vida, né, de quem tá na ponta fazendo marketing e criando soluções para que a informação chegue, né, para cada vez mais pessoas, né, e dentro de canais, né, de divulgação, né, canais sejam digitais ou sejam, enfim, uma mídia externa, como que a gente pensa fora da caixa, né? Então esse é o grande desafio aí de quem trabalha na indústria, né? Falar com o paciente não é tão fácil como nos Estados Unidos, como eu trouxe o exemplo, mas ao mesmo tempo ele faz a gente refletir de como essa informação chega. E aí eu volto na pergunta anterior que o Zapata me fez, né? Na questão de como que a gente usa a tecnologia, usa a inovação e conecta com os diferentes parceiros. E aí o paciente, nesse caso, ele passa a ser um grande parceiro a ser explorado. Como eu vou impactar esse paciente, conectando com toda a jornada que eu já entreguei para o médico, que eu já entreguei para as contas, para as operadoras de saúde, que já foi debatido no âmbito público, fomentando até o conhecimento e a movimentação pública, né? A gente vê aí, eventualmente, acontecendo consultas públicas, que é o espaço para o paciente, né? Ou, na verdade, não para o paciente, para todos nós como indivíduos, ir lá e dizer se concorda ou não concorda com o tema. Então, vira e mexe, a gente vê na internet, a gente tem uma consulta pública da incorporação do medicamento assim, ou não, uma consulta pública para incluir um exame. Nós, como indivíduos, também somos corresponsáveis por fazer essa roda girar, né? Então, é assim que eu vejo esse desafio da regulamentação, assim. Deixa a vida difícil, mas faz a gente pensar fora da caixa e todo mundo está focado sempre em entregar o melhor para essa jornada do paciente. E você tem razão, é um grande desafio aqui no Brasil com todas essas regulamentações de comunicação, né? Mas assim, uma coisa é a comunicação, outra coisa é como a indústria é centrada. O que você considera ser a maior mudança que a indústria farmacêutica precisa fazer para realmente se tornar centrada no cliente? Olha, eu vejo a indústria farmacêutica, às vezes, como um grande elefante, né? No sentido de, cara, é um elefante no sentido de ser um bicho grande, com muita propriedade do que está dizendo ali, com muita fluidez no seu ecossistema, né? Olhando ali, fazendo um contraponto com a jornada ali, né, do animal na selva e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que ele tem toda essa questão desse peso, dessa notoriedade, ele tem uma lentidão ao se movimentar, né? E aí a gente olha tudo que está acontecendo no nosso mundo, as tecnologias mudando em velocidade exponencial e esse elefante ainda tendo essa dificuldade de se movimentar. E ele anda devagar porque ele tem que cuidar de um monte de coisa. Ele tem que cuidar de segurança desse paciente, ele tem que cuidar dos dados, ele tem que garantir, né, toda a cadeia produtiva e de saúde que envolve, né, não só na forma que a gente comunica, mas na forma também que essas moléculas são desenvolvidas, elas são testadas e tudo mais. E aí, no meio de tudo isso, a gente tem pessoas, departamentos, a gente tem regulações, e aí eu digo regulações externas, né? Então, dentro da nossa cadeia de saúde, a gente tem a Interpharma, a gente tem a Anvisa, a gente tem todos esses outros parceiros trabalhando dentro dessa mesma indústria. Então, não é uma fintech que consegue se movimentar rápido e a gente vê a mudança grandiosa no setor, no impacto do paciente, mas é uma indústria que olha o processo de uma outra forma. Isso significa que vai ser sempre assim? Não, né? Eu mesma, na minha jornada de trabalho na minha mesa, vejo processos hoje fluindo muito mais rápido e conversas avançando, olhando essa questão da tecnologia, né, ou a inovação, e não só a inovação disruptiva, né, a inovação processual também dentro de casa, acontecendo com muito fluidez, porque está todo mundo se movimentando, todo mundo está se desafiando a fazer, e inclusive
quem nos regulamenta. Então, a mudança, eu acho que é um mindset geral, né? E as companhias estão respirando isso, estão respirando inovação. A inovação está aí nas key messages dos grandes players, né? Se não todos os players, e o paciente também está, né? Então, é um movimento. Então, a questão de mudar as pessoas, mas mudar o mindset, mas muito embasado e tendo certeza da segurança desses dados sendo trafegados para essas tomadas de decisão. Então, eu acho que esse é um caminho, e hoje eu já vejo a velocidade acontecendo, projetos cada vez mais inovadores sendo discutidos em eventos, em redes de trocas, em grupos de discussões de profissionais, e já de fato impactando o paciente. Então, a gente tem IA falando com o paciente, seja no WhatsApp, seja numa hora telefônica, ou seja, até fazendo triagem, né, de exames dentro de uma cadeia hospitalar, para a gente poder ter possibilidade de identificar, enfim, possíveis achados em exames de imagem. Tem muita coisa acontecendo, sabe, Léo? E tá bem gostoso de viver esse momento. Gostoso e desafiador. Finalmente, Renata, quais tendências você vê para o futuro da oncologia e como a indústria pode se preparar para essas mudanças? Tendências. Eu vejo coisas acontecendo assim e isso é bárbaro, tá? E aí eu não acho que são só as indústrias, mas o ecossistema de saúde, né? Então, quando a gente vê startups brasileiras podendo ler um residual aí de 2, 3 anos, por exemplo, de exames, raio-x de pulmão, revisitando todos esses exames e encontrando nesses exames, por exemplo, achados que podem vir numa linha do tempo a virar um câncer nesse paciente, meu, isso é bárbaro. Isso na mão de um hospital, ele identifica esse paciente, passa a mão no telefone, vamos retomar esses exames, acelera o diagnóstico. Isso é incrível, isso está acontecendo, tem startups brasileiras implementando isso. A gente vê também movimentos de agentes de inteligência artificial dentro dos programas de suporte, por exemplo, trazendo aceleração e personalização da identificação da mensagem para que esse acolhimento aconteça. Tem muita coisa legal acontecendo. Tem o monitoramento em tempo real na mão dos pacientes, aí outra startup, meu, muito bacana, que coloca ali o monitoramento desse paciente em tempo real através de um app que conecta com a equipe multidisciplinar, que pode acionar uma enfermeira navegadora dentro do tratamento oncológico. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Eu acho que análises preditivas vão trazer a aceleração de diagnósticos e antecipação, principalmente desse diagnóstico, porque é sabido, né, todos nós sabemos que quanto mais precocemente um câncer, a gente está falando aqui da oncologia, né, for identificado, ele pode ser tratado e o desfecho desse paciente é diferente. Aí, quando eu falo de desfecho, estou falando de vida. Estou falando daquele paciente que pode ou não acompanhar um aniversário importante da família, pode ou não criar uma memória num familiar, num cuidador, num neto. Então, a gente está falando de vida. Então, tudo isso está acontecendo. Na análise preditiva, ela vai possibilitar que mais jornadas sejam impactadas positivamente, e aí colaborando com drogas de alta tecnologia sendo cada vez mais facilmente, e aí facilmente é uma palavra meio tricks, né? Porque nunca é fácil, né? Descobrir uma molécula, estudar uma molécula e ela virar um best-seller dentro da indústria, né? Mas mais assertividade e a celeridade vai ser empregado no desenvolvimento de drogas, então vão chegar mais medicamentos mais rápido para a gente poder se usufruir. Obviamente, eu acho que cada vez mais vai ser mais personalizado, né? Então, a gente não trata o câncer de pulmão, a gente trata o câncer de pulmão, não pequenas células da molécula XPTO, e aí a droga se conecta com esse paciente que tem que ter um arcabouço aí de possibilidades de diagnóstico preciso para conectar o paciente certo com a droga certa e aí esse tratamento acontecer. Suportado, sim, por uma experiência fluida, onde a gente leva informação e cuidado além da droga, mas também o medicamento para fechar todo esse elo de cuidado. É um momento bem bacana, assim, eu acho que a gente vai acompanhar isso com mais cases do que a gente tem hoje, e eu já consegui citar alguns aqui sem me alongar demais, mas cada vez mais nós teremos essa possibilidade, sabe, de acompanhar essa mudança de desfecho. E
para quem trabalha na indústria farmacêutica, a gente tem um propósito muito grande de servir os pacientes, impactar os pacientes, de levar essa transformação, porque a gente não acredita que a indústria farmacêutica é vilã. A gente, acorda e trabalha com o coração entregando mudanças de jornadas e desfechos positivos. É isso que eu acredito, e a tecnologia está sim agilizando, acelerando e suportando melhores experiências e finais de desfechos diferenciados. E é isso que a gente busca, né, Rê? Melhores experiências, seja em qual mercado for. Rê, queria agradecer muito pela sua participação e compartilhado o seu conhecimento conosco. E antes de encerrarmos, gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Uau, Léo e Zapata, super obrigada, é uma delícia estar batendo esse papo aqui com vocês. Pessoal que está nos escutando, me coloco super à disposição se quiserem bater um papo, tomar um café. Quero trazer, acho que como mensagem principal, é que a indústria farmacêutica está se desenvolvendo cada vez mais em levar encantamento além da molécula em si, né? Eu acho que a gente, como indústria, tem olhado com muito cuidado essa questão da experiência do paciente e da proximidade que isso pode trazer como benefício de mudança de vida, assim. Quando eu comecei a minha carreira, eu falei, né, trabalhei muitos anos, né, já trabalho há muitos anos na indústria, comecei a minha carreira como marqueteira, trabalhando em agência, e quando eu me caí, né, nesse momento de começar a trabalhar no mercado de saúde, na minha época de agência, né, a gente brincava, né, eu era, né, bem mais nova, né, eu falava, poxa vida, né, vender marketing para consumo é tão mais fácil, né, é tão menos regulado, a gente tem tantos outros canais, tanto mais liberdade em falar e impactar o nosso cliente. De fato é. Mas acho que a beleza do jogo aqui é pensar fora da caixa, se desafiar com todos os desafios que a regulamentação coloca, que o mercado coloca, mas é muito legal entregar saúde, entregar vida, entregar novas possibilidades de desfecho. Então, vocês aí que são interessados em experiências do paciente, o mercado de saúde é sim um mercado encantador. Excelente, Renata. Bom, mais uma vez agradecer você, Renata, e agradecemos por todos que estão acompanhando em mais um episódio do podcast Customer Lovers. Fiquem ligados para os próximos episódios e também de temporadas, onde continuaremos a explorar esses temas tão relevantes sobre CX e CS. Até a próxima, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.